No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui o currículo do Júnior. O Júnior foi um dos meus mentorados, né, dessa, dessa primeira sessão, né, de mentoria que eu abri para Data Science. E o Júnior ele foi aprovado em dois processos, né, o processo do Albert Einstein e o processo da Shopee, que é onde ele está hoje. O currículo da esquerda aqui do Júnior era o currículo antigo dele, né? E apesar de ser um currículo bem bonito, né, com relação ao template, ao jogo de cores que ele escolheu, eu sugeri ao Júnior que ele mudasse um pouco o conteúdo do currículo. E isso eu acho que ajudou ele bastante com essas vagas, né? Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês, né, como que vocês podem construir ou editar o currículo de vocês, né, para vagas na área de ciência de dados. Então você percebe, como eu falei no currículo da esquerda, que é um currículo visualmente bonito, porém é um currículo que não tem muito conteúdo, né? Você vê aqui que metade do currículo ele gasta com um resumo, que não diz tanta coisa assim, né? Tem muita coisa genérica no resumo. Uma grande parte dessa primeira sessão é gasta com os contatos dele, que apesar de serem importantes, né, para os recrutadores poderem, dependendo de como você enviou o currículo, poderem te contactar de volta, tá ocupando muito espaço, né, com relação ao resto do currículo. Você tem aqui algumas competências que elas, ok, te ajudam, né, a entender um pouco qual é o nível de conhecimento dele em determinadas ferramentas. Porém, talvez poderia estar um pouco mais bem especificado. A formação também, né? Acabou colocando um espaço bem pequeno para formação. E, na minha opinião, o maior problema, que é com relação à experiência profissional, né? Se você ver aqui, o Júnior ele tinha um ano de experiência aqui, mais ou menos. Aqui também mais ou menos um ano. Na Força Aérea ele teve diversos anos de experiência. E se você fosse, né, estender o currículo aqui para uma página só, né, ao invés dessa divisão no meio, você ia ver que as experiências dele teriam no máximo duas linhas, né? O que é um pouco complicado de você falar um ano de trabalho que você desenvolveu em apenas duas linhas, né? Então, o que eu sugeri ao Júnior foi que ele mantivesse o template, né? Porque visualmente é bonito, chama atenção, mostra que ele é um cara cauteloso e cuidadoso, né, com os detalhes. Porém, eu sugeri que ele adicionasse mais informações sobre as suas experiências profissionais e para quem não tem experiência prévia na ciência de dados, para que adicionasse também os seus portfólios, né? Então aqui a gente vê no currículo da direita, né, o currículo editado que o Júnior ele manteve algumas das coisas, né, ele só mudou um pouco a formatação. E com relação à experiência profissional, você vê que ele transformou uma ou duas linhas em agora sete, oito bullet points, né? Antes eu não tinha muita noção do que ele estava utilizando, ele falava uma outra ferramenta. Agora ele já dá um detalhe um pouco maior das ferramentas que ele estava utilizando, no que ele utilizou, né? E caso vocês saibam, vocês também podem colocar o impacto que isso teve no negócio, né? Seja impactando outros times, acelerando processos, gerando mais revenue e coisas do tipo, né? Então a gente vê aqui que outro mito também, né, que eu falei para o Júnior remover, seria com relação ao número de páginas, né? Eu vejo muitas pessoas falando que o currículo deve ter uma página, mas eu já acho que o currículo ele deve ter uma, caso você não tenha muita coisa a dizer, mas caso você já tenha um pouco mais de experiência, o currículo ele pode ter tranquilamente duas páginas e, num caso assim bem específico, até mais do que isso, né? Então aqui a gente vê que o Júnior transformou o currículo dele para duas páginas. Vê que a gente tem muito mais bullet points e muito mais detalhes com relação às ferramentas que ele utilizou. E no final eu ainda sugeri que ele colocasse a parte de projetos, né? É, o Júnior, caso vocês queiram conferir, né? Aqui tem o GitHub dele. Ele tem alguns projetos. Esses projetos estão bem documentados, bem modularizados, né?
E são projetos que estão já prontos para serem mostrados para recrutadores ou para pessoas da área, né? Então é bom vocês investirem um pouco de tempo nos projetos. Mais importante ainda, investir tempo na documentação e, por que não, colocar aqui, né, com um certo detalhe, tudo que você fez, né, com relação a esses projetos. E é basicamente isso, pessoal. Esse vídeo era para ser um vídeo bem curtinho, tá? Eu quis mostrar para vocês aqui como que vocês podem criar o currículo de vocês. Caso vocês queiram, né, se basear no currículo do Júnior aí, pausem o vídeo, vejam as sessões que ele colocou, né? Normalmente é legal você ter um sobre mim, muito porque muita gente que está entrando na área de dados tem um background diferente, né? Então você pode explicar um pouco o que aconteceu, é, onde foi que você começou a se interessar pela área. E depois você põe algumas coisas que são padrão, né? Formação, contato, etc. Na parte de experiência profissional, por favor, coloquem com bastante detalhe as ferramentas que você utilizou, qual que é o nível de domínio das ferramentas e qual foi o impacto dessas ferramentas no negócio. E por fim, você também falar um pouco das suas habilidades e competências com relação a não só as linguagens de programação, como também, por exemplo, aqui a línguas, né? Se você sabe inglês, se você sabe alguma outra língua, isso é bastante importante. E caso vocês tenham alguns projetos aí no GitHub de vocês, principalmente para quem é novo na área, para quem não tem experiência, é muito legal de colocar no currículo também. E é isso, pessoal.